Fala aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor de física Alan. Galera, aula de hoje temos um tema muito bom, muito importante e que aparece muito em prova, tema chamado de resistores elétricos. Já pedindo, por favor, dê o seu like, se inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas, ok, galera? Então vamos lá, tirar meu óculos aqui. No canal tem algumas aulas introduzindo a ideia de eletrodinâmica, então por favor assistam. Tem uma aula muito boa de corrente elétrica, né? Falando sobre como que a corrente elétrica surge, corrente elétrica contínua, corrente elétrica alternada. Então por favor assistam, né? Que você não vai se arrepender. Galera, grande tema chamado de resistores elétricos, né? Quando você fala em resistor elétrico, eu penso no meu chuveiro elétrico, eu penso no ferro de passar roupa, na prancha de cabelo, enfim. Esses elementos têm em comum o seguinte, que em determinado momento você tem a energia elétrica transformada em energia térmica. E esse efeito ele é chamado de efeito Joule. É um efeito aqui, ó, chamado de efeito Joule. E esse dispositivo que faz com que a energia elétrica converta-se em energia térmica ou corrente elétrica converta-se em calor é o dispositivo chamado de resistor elétrico, ok, galera? E aí nós temos algumas representações, símbolos. Então esses dois símbolos são símbolos da resistência elétrica. Esses dois símbolos são o símbolo da resistência elétrica, né? Esses dois símbolos aqui. Sendo que quando a gente fala de resistor elétrico, vai aparecer essa letra aqui, R. Essa letra R é chamada de resistência elétrica. A unidade de medida é o ômega, que vem a ser Ohm. Beleza? Então, galera, se você tem um dispositivo, né? Na verdade, todos os dispositivos, isso a gente vai entender um pouco mais à frente, que um motor elétrico, parte da energia gerada é dissipada. E essa energia dissipada é em forma de calor. E quem faz isso é o resistor elétrico. E quando você fala de resistência, né, de resistor elétrico, nós temos duas leis, né, duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm é a lei mais famosa, que vai dizer o seguinte: U é igual a R vezes I. Vamos ver quem é quem. U é a DDP, R é a resistência elétrica e I é a intensidade da corrente elétrica. Melhorando um pouco a nossa ideia. Aqui, ó, R é igual a U sobre I. Então, ou seja, essa lei mostra o que pra gente, galera? Que a resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, se eu tenho um maior valor para a resistência elétrica, eu teria um menor valor para a corrente elétrica. Ou vice-versa. Se eu tenho um menor valor para a resistência elétrica, eu terei maior valor para a corrente elétrica. Aqui, ó, U é igual a R vezes I. Então, eu vou ter um exemplo muito clássico. Se eu tenho um circuito muito simples, uma resistência igual a 2 Ohm, a DDP igual a 10 volts. Qual é a corrente elétrica que vai passar por esse circuito? Então, ó, U é igual a R vezes I. U, que é DDP 10, a resistência elétrica 2 e o valor de I, joguei para o outro lado, vale 5 amperes. Então, essa equação, ela mostra para a gente a relação entre a DDP, a resistência elétrica e a intensidade da corrente elétrica. E quando nós estamos falando sobre resistor, nós falamos sobre resistor ôhmico e resistor não ôhmico. Então, olhando para o gráfico, você já consegue perceber a diferença entre os dois resistores. O resistor ôhmico, quando eu tenho um gráfico UI, esse gráfico ele é em caráter crescente. E vocês vão reparar o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica é proporcional à minha DDP. E a resistência elétrica vai ser constante. Diferente do resistor
não ôhmico, tá? A qual a resistência ela já necessariamente varia. Vou colocar daqui a pouquinho um exemplo clássico do que mais cai em prova, que é o resistor ôhmico. E aí nós temos a potência elétrica. Eu coloquei potência dissipada, mas é potência elétrica dissipada no resistor. É aquela forma do π, né? P é igual a U vezes I. Então potência está aqui, ó. P é igual a U vezes I. Só que, o que eu fiz então? Se eu pego no lugar do U e coloco R vezes I, eu chego até essa equação aqui, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado. Se eu chego no lugar do R e coloco U sobre I, chego nessa equação aqui, ó. P é igual a U ao quadrado sobre R. Então essas três equações de potência elétrica me permitem identificar, né, a potência que é dissipada. Vale ressaltar que a unidade de medida de potência no SI vem a ser watts. Então vamos lá. Algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Como que seria um exemplo clássico com o resistor ôhmico? Olha só que importante e que interessante. Olha para cá. Não perde não, que hoje tem bastante coisa, galera. Então aqui, ó, colocar exemplo 1. Eu tenho aqui, ó, U. Tome muito cuidado com a unidade de medida, tá? O I, tensão e corrente elétrica. Olha o que eu tenho aqui. Observem bem. Observem bem aqui. Então aqui eu tenho 510, 1020, e aqui eu quero encontrar, por exemplo, I1, quando a tensão aqui vale, por exemplo, 50. Então aqui eu tenho o seguinte: quando a corrente elétrica vale 5, a DDP vale 10. Quando a corrente elétrica vale 10, a DDP vale 20. Então a pergunta que eu faço para vocês, olhando para esse gráfico aqui: qual é o valor da resistência elétrica e qual é o valor da corrente I1? Então vamos lá, ó. Resistência elétrica é U sobre I. Então eu posso escolher qualquer ponto, qualquer coordenada. Eu vou pegar essa aqui que é mais tranquila, tá? R é igual a U sobre I, o U 10, o I 5 e vale então 2 A. Calculei a resistência elétrica, ou 2 A não, 2 ohm. Tá aqui a resistência elétrica, 2 ohm. Quero calcular o I1. Tudo bem? Você pode fazer por regra de 3? Pode, porque é proporcionalidade, mas U é igual a R vezes I. A DDP é 5, a resistência elétrica, que é constante, 2. E eu quero achar I1. Então vou embora tranquilo, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. Então ficou o seguinte, ó. I1 é igual, o 2 passou para o outro lado, 50 dividido por 2, eu achei 25 ampere. Então essa questão é uma questão muito clássica de resistor ôhmico. O que pode alterar alguma das vezes é a unidade de medida. Aí eu preciso ficar atento a essa unidade de medida. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a potência elétrica, né? Botar um exemplozinho de potência elétrica, muito clássico. Vou pegar aquele meu circuito anterior. Eu tinha uma resistência elétrica de 2, uma tensão de 10 volts. Nós podemos calcular com esses dois valores a potência dissipada pelo resistor. Se eu tenho U, se eu tenho R, aqui ó, potência U ao quadrado sobre R. Então ó, a potência vai ser, né, U ao quadrado sobre R. Potência vai ser o U, que é 10 ao quadrado, e a resistência 2. Acabou o nosso problema. Dividido por 2 aqui, a potência é 50 watts. Então aqui, galera,
foi a maneira de apresentar para vocês duas coisas que aparecem muito na prova. Melhor, 3. Primeira lei de Ohm, cálculo da potência elétrica dissipada no resistor e resistor ôhmico. Só que eu falei da primeira lei de Ohm, podemos falar da segunda lei, que é extremamente, eu repito, extremamente importante. Seguinte, já deve ter passado pela seguinte situação. Você faz uma extensão, né? Faz uma extensão e aí você liga determinados aparelhos. Percebe que essa extensão está esquentando. Aí você, opa, pode ligar. A extensão está esquentando ali, galera, porque aquele fio ele tem uma resistência elétrica. E a resistência depende de algumas grandezas. E a segunda lei de Ohm, ela vai dizer justamente isso, que a resistência elétrica desse condutor depende do material que ele é feito, do comprimento e da área, ou seja, a grossura que ele é feito. Então a segunda lei de Ohm, ela é chamada de lei da resistividade. Essa lei vai mostrar para a gente o seguinte, que a resistência elétrica de um fio, a gente calcula por essa equação aqui, ó. Essa aqui é uma letra grega chamada Rho vezes L sobre A. Aqui, ó. Vamos identificar quem é quem. O L vai ser o comprimento do fio. A gente pode colocar como metro, não tem problema. Vamos lá com metro aqui. Esse A vai ser a área da seção, né? A área, a espessura, a área da seção. A gente trabalha aqui com metros quadrados, tá? Área. E essa letra Rho, ela é a resistividade. Resistividade do fio. A unidade de medida é Ohm vezes metro. Vale ressaltar, galera, que essa resistividade ela depende basicamente do material. E eu quero olhar para a segunda lei e, de uma forma atentamente, eu quero comentar algumas coisas com vocês. Primeiro detalhe, que muitas das vezes essa área nós precisamos calcular. E essa área que nós estamos falando, essa área, ela equivale à área do círculo. Então eu preciso ter como concepção a equação da área do círculo. A área do círculo é π ao quadrado. Então beleza, está aqui. E uma outra coisa, eu tenho que olhar para a segunda lei e observar alguns pontos. Que ponto seria esse, professor? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, que a resistência é proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior for o comprimento desse fio, maior vai ser a resistência elétrica e mais geração de calor a gente pode ter. Ou seja, mais produção de calor nós podemos ter. Esse fio pode esquentar. Logo, a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à área. Isso aconteceu aqui em casa, né? Eu precisava utilizar aqui uma parte elétrica e eu precisei utilizar um fio de 50 metros, comprimento, né? Eu liguei aqui, o fio é de 150 metros e de 8 milímetros, 50 metros de comprimento e 8 milímetros era a espessura dele. Quando eu liguei, né, aqui na minha casa, a parte elétrica esquentou muito fio. Então, olha, se eu tinha um comprimento elevado, eu tenho uma resistência, fabrico mais calor. Logo, o que eu fiz para poder, né, utilizar sem que perca muita energia, né, calor, muita produção de calor, venha dissipar bastante? Eu troquei, eu utilizei um fio com maior calibre, né, com maior área, com maior espessura. Quanto maior, troquei o fio de 8 milímetros para 10 milímetros. Então eu aumentei a área, diminui a resistência.
Então isso, geralmente o pessoal de engenharia elétrica, pessoal da eletricista, tem muita concepção da segunda lei de Ohm. Beleza, galera? Então aqui é só aplicar a fórmula mesmo e correr para o abraço. Mas que geralmente as provas pedem para a gente é o seguinte, é que nós façamos essa análise quanto à resistividade, ok? Então, pessoal, é só isso. Estamos introduzindo a ideia de resistores, né, de resistência elétrica. Teremos mais aulas. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço que vocês compartilhem. Clica lá, dê o seu joinha para que essa aula possa atingir outras pessoas. Deixe aí nos comentários a sua dúvida, que eu teria um imenso prazer de responder. Um grande abraço, um grande beijo para vocês, galera.